nós queremos estar cumprimentando a todos os nossos participantes do canal do YouTube, que estão inscritos no nosso canal do YouTube, que está sempre com novas aulas de escatologia, e enquanto também não só no canal do YouTube, também no blog Aulas de Escatologia, Aulas de Escatologia Pastor Danilo, blogspot.com, e o canal do YouTube, que todos já sabem, que é Pastor Danilo Palar Lemos. Lá você vai encontrar esses vídeos de escatologia, que são aulas em vídeo, aulas que nós estamos transmitindo para poder ampliar a sua percepção e conhecimento nesta área da teologia sistemática que está inserida dentro do contexto doutrinário bíblico que nós temos nas Escrituras Sagradas. Agora, hoje, nós vamos estar tratando sobre a continuidade. Nós falamos na aula passada que nós estaríamos lançando 3 vídeos, tratando sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, nós já tratamos de 2 igrejas, a carta a 2 igrejas, e agora vamos para a carta às igrejas de Pérgamo, Tiatira e Sardes. Iniciando por a igreja de Pérgamo, é interessante falarmos que Pérgamo era uma cidade que foi durante muito tempo considerada um centro religioso da Ásia. E lá, claro, por se tornar ou se ser um centro religioso da Ásia, ela tinha um templo de mais de 12 metros de altura, dedicado à adoração a Zeus, como também tinha lá templo a Cibele, a Ártemis, e tinha um templo, ou aquele que seria o padroeiro da cidade, era um deus denominado Asclépio. Esse deus denominado Asclépio, vamos dizer assim, a esfinge que o representava era uma serpente. Então ele era conhecido também como Satanás ou como Satã. E ali, então, poderíamos dizer em Pérgamo que era, como está apresentado na carta, uma sinagoga de Satanás. Era ali um centro religioso ateu, que levava ou conduzia e defendia assim um ateísmo. Agora, havia um pequeno grupo de cristãos ali, havia um pequeno grupo de cristãos, e esses eram confrontados, e esses eram perseguidos, e havia uma grande perseguição até por judeus que habitavam ali e eram totalmente contrários ao cristianismo, por considerar o cristianismo uma seita. E aí, claro que a perseguição ocorria dos judeus para com os cristãos. E ali, dentro desse contexto todo de perseguição, de ateísmo, havia um grupo fiel, havia um grupo que ainda estava se mantendo e procurando desenvolver uma vida espiritual. Agora, claro que é uma igreja que passa por um confronto de uma agressividade do ateísmo, de uma perseguição, como nós estou até abrindo aqui para nós lermos um trecho muito importante, de uma perseguição que está alastrada, porque muitos que estão dentro da igreja começam a se envolver com esse sincretismo religioso, com esse politeísmo religioso, com as suas propostas de doutrinas heréticas, de percepções teológicas multifacetadas, e aí acabam por esmorecer na fé e perdendo totalmente a fé, vindo a tornar-se ateus. E aí que a carta vai dizer que muitos vieram a
a seguir, não é, a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, muitos vieram a se envolver com essas propostas sincretistas, politeístas, com essa cosmovisão deturpada, esse falso evangelicalismo, e aí estão indo para uma decadência espiritual e perdendo totalmente a fé, tornando-se ateu. Agora, claro que aqui, aí é dado um alerta que para que haja um arrependimento, para que haja um conserto, porque havendo esse conserto, aí, claro, eles poderão ter uma oportunidade, eles vão poder ter a condição de ter os seus nomes escritos na coluna do templo de Deus, não é? Ali ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer daria um maná escondido e daria uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece. Esse novo nome escrito, que está nessa pedrinha branca, é automaticamente adicionado na coluna do templo de Deus, lá no caso na Jerusalém celestial. Agora, saindo da igreja de Pérgamo e nos dirigindo para a igreja de Tiatira. Tiatira já era uma cidade militarmente estratégica. Havia ali um sentido estratégico para ações militares. E era uma cidade também que tinha alguns envolvimentos com o ateísmo, até porque havia templo a Cibele e havia templo a Zeus. Havia, porém, em Tiatira um bom grupo de judeus que moravam na cidade. Aproximadamente quase para mais de 2.000 judeus tinham sido ali exilados naquela cidade e ali moravam, naquele local, naquela região. Agora, esta igreja é uma igreja que ela está passando por um momento de uma diversidade que quando nós vemos aqui, mas que ela iniciou muito bem. Ela iniciou progressista, alcançando um desenvolvimento de perseverança, de comunhão, de fidelidade, de crença em Cristo, em Deus, de professar a fé cristã, mas, porém, começou a permitir com que falsos ensinamentos, com que o materialismo que estava à sua volta, do que também as doutrinas de falsos mestres que sorrateiramente penetraram no seio desta igreja, viesse a tomar conta dos seus fundamentos de fé, causando aí um distúrbio doutrinário que vai deturpar a doutrina fidedigna das Escrituras que esta igreja outrora abraçava, vindo a levar ela a uma decadência espiritual também. Mas não toda a igreja, alguns da igreja, como estão ali apresentados também aos cristãos que estavam em Pérgamo. Alguns da igreja de Tiatira tinham ido, porém, por esse caminho. Mas aí há uma ênfase, há um alerta e uma ênfase de incentivo, de impulsionar aqueles que ainda estão se mantendo livres desse confronto doutrinário, dessa discordância doutrinária, desse ataque divergente das doutrinas que eles outrora tinham aprendido, que eles se mantenham firmes no que aprenderam. Por quê? Porque aquele que reter e aquele que se manter firme até o fim, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, as obras que eles abraçaram de amor, de fé, de comunhão, de defesa das Sagradas Escrituras,
do evangelismo, não é? Esses vão ter a oportunidade de autoridade sobre as nações, ou seja, reinarão com ele no período do reino, claro, milenar. Participarão do reino eterno também. Serão consortes desse reino que vai estar por vir. Não é? Então, é uma igreja que podemos comparar com a atualidade, que está sendo, vamos dizer assim, absorvida pelo secularismo e pelas novas propostas de uma vida próspera, custe o que custar. Não é? E aí é onde ela está abraçando novas doutrinas teológicas, novas posições teológicas que só se preocupam com a posição e com o bem-estar das pessoas, desvirtuando o verdadeiro sentido do Evangelho e das Escrituras Sagradas. Agora, saindo da igreja de Tiatira e nos dirigindo para a igreja de Sardes, nós vamos dizer que Sardes é uma cidade que está a 64 quilômetros de Tiatira. É uma cidade próspera também, porém é uma cidade em que ali ocorria também um certo sincretismo religioso e havia também algumas correntes de posicionamentos teológicos e doutrinários que estavam se infiltrando dentro do contexto da igreja. E é por isso que ele vai dizer ali, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, ou seja, volta, ao princípio, pois o que recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, está tendo um grupo dentro da igreja que o secularismo, que o politeísmo, que as falsas entidades e que estão aí dentro do contexto de uma pseudo-religiosidade e de uma religião falsa dentro da sociedade de Sardes, estão se deixando contaminar por essas influências negativas, por esses sopros doutrinários. E essa multifacetade está causando uma divergência de fé, de crença, em muitos que estão totalmente já enfraquecidos e estão indo por um caminho que não terá volta, porque já estão apostatando. Mas ainda tem alguns que se mantêm fiéis, que aqui no caso, na carta é apresentado. Mas tem em Sardes algumas pessoas que ainda não se contaminaram com as suas vestes. Mantêm as suas vestes brancas, mantêm, ou seja, a sua vida enquadrada dentro do contexto fidedigno das Escrituras Sagradas, observando a verdadeira doutrina, ou as verdadeiras doutrinas fundamentais da fé cristã. E aquele que assim permanecer e vencer, a este tem a promessa da recompensa, será vestido de branco, ou de vestes brancas, que são as vestes de justiça, e de forma alguma o seu nome será riscado do livro da vida, como os outros demais foram, porque seguiram ou se envolveram a todas as práticas de entidades que estão ali com seus templos e com as suas falsas orações, como Artemis, como Cibele, como Zeus e outros deuses que são deuses físicos e materiais, que eram adorados como astros e como responsáveis
de uma, vamos dizer assim, entidade relacionada a uma região, a um local, ou até uma circunstância ou uma situação. E uma questão que aprisiona muitos sardes é que estão muito preocupados com a questão da eternidade. E lá existe, na região, um lago ou um local com águas termais e que prometem uma garantia de preservação da vida. Então as pessoas estavam muito preocupadas, muito tendenciadas à vida pós-morte e à eternidade. Então buscavam recursos naturais e não estavam preocupados com a verdadeira condição de vida pós-morte, que está seguir a fé em Cristo, professar a Cristo, professar as doutrinas bíblicas e assim, sendo fiel, perseverando nessa fidelidade, preservariam sim a sua vida no aspecto de eternidade também. Então estavam presos a uma eternidade etérea, uma eternidade passageira, uma eternidade que ela não tinha um fundamento pautado na verdadeira palavra de Deus. Então nós queremos desde já agradecer e já também vos convidar para o próximo vídeo, que será então muito importante, porque estaremos tratando das, vamos dizer assim, duas correntes mais abrangentes dentro do contexto, vamos dizer assim, religioso da atualidade e até do evangelicalismo, que é Laodiceia e Filadélfia. Então, nós vamos tratar desse assunto já no nosso próximo vídeo, que será em breve lançado e publicado nesses dois canais que nós já falamos. Então agradecemos a todos e até breve.